Imagine 800 toneladas de aço blindado sendo arrancadas do lugar por pura pressão de gás. Não estamos falando de um carro sendo levantado por um macaco hidráulico. Estamos falando de uma torre de artilharia naval do tamanho de um prédio de 3 andares sendo literalmente ejetada de um navio de guerra. Como uma tampa de garrafa, como um pistão sendo forçado para fora de um motor, mas esse pistão pesa o equivalente a 600 carros, e quando ele salta, pessoas morrem aos montes. Este é o evento mais raro e mais catastrófico da engenharia naval. Aconteceu apenas 5 vezes em toda a história das marinhas do mundo, e em 26 de fevereiro de 1942, aconteceu com o encouraçado alemão Gneisenau, não em combate, não sob fogo inimigo no Atlântico, mas parado, imóvel, indefeso, em uma doca seca. E o que causou isso não foi uma arma britânica, foi a própria física traindo a engenharia alemã. Vamos mergulhar no acidente mais bizarro da Segunda Guerra Mundial e entender exatamente por que uma torre pode saltar. Antes de falar sobre o que aconteceu, precisamos entender como deveria funcionar. Um canhão naval de 11 polegadas, tecnicamente 28 centímetros na designação alemã, é uma máquina de energia cinética. Seu trabalho não é explodir alvos como uma bomba. Seu trabalho é acelerar um projétil de 330 quilos até velocidades supersônicas. E para fazer isso, você precisa de propelente, especificamente cordite. Cordite é um propelente de nitrocelulose que parece macarrão seco. Vem em tubos cilíndricos agrupados em sacos de seda. Quando você acende cordite dentro do cano de uma arma, ele não detona como TNT. Ele deflagra. A diferença é crítica. Detonação. Onda de choque supersônica. Tudo vira fragmentos instantaneamente. Deflagração. Queima rápida subsônica. Gera enorme volume de gás quente em expansão. Em um canhão funcionando corretamente, esse gás tem um caminho livre. O projétil está na frente, bloqueando parcialmente o cano. O gás pressurizado empurra o projétil para frente. O projétil acelera através do cano estriado, ganhando rotação. Quando o projétil sai da boca, o gás escapa logo atrás dele em uma enorme bola de fogo. É um sistema elegante de contenção e liberação. A pressão pode chegar a 3.000 atmosferas no momento do disparo. Mas essa pressão tem uma saída: a boca do cano. Agora imagine o que acontece quando você remove a saída, quando você acende cordite dentro de uma caixa de aço fechada. 26 de fevereiro de 1942, Porto de Kiel, Alemanha, 23h47. O Gneisenau está em doca seca para manutenção. Ele acabou de completar a famosa Corrida do Canal, Operação Cerberus, onde forçou passagem pelo Canal da Mancha sob o nariz da Marinha Real Britânica. Foi um sucesso propagandístico massivo para Hitler, mas o navio sofreu alguns danos durante a operação. Minas magnéticas, desgaste mecânico, pequenos reparos necessários. Por isso está parado em Kiel, vulnerável, exposto. E nesta noite, a RAF está despejando bombas sobre o porto. É uma operação massiva. Centenas de bombardeiros Wellington e Halifax cruzam o céu escuro. O Gneisenau é um alvo óbvio. Um colosso de 230 metros de comprimento. 32.000 toneladas. Impossível de esconder. Os artilheiros antiaéreos alemães estão atirando furiosamente, criando um labirinto de fogo traçante no céu. Mas as bombas estão caindo. Uma delas, provavelmente uma GP-500 libras com espoleta de retardo, atinge o castelo de proa. Ela cai em um ângulo quase vertical. Não explode no impacto. Foi projetada para não explodir no impacto. É uma bomba perfurante. Ela atravessa o convés blindado de 50 milímetros, penetra o convés superior, atravessa o convés principal, desce através de passagens e compartimentos, e finalmente se enterra no paiol de munição da Torre Anton, a torre de proa mais avançada do navio. A espoleta de retardo está contando, milissegundo por milissegundo, dando tempo para a bomba penetrar antes de detonar. Os marinheiros no convés superior provavelmente ouviram o impacto.
Um som metálico de algo pesado perfurando o aço. Mas ainda não há explosão. Ainda não. E então, kabum! A bomba detona sua carga de 100 quilos de amatol, profundamente dentro do paiol de munição, cercada por toneladas de cordite armazenado. O que acontece nos próximos 3 segundos é um efeito dominó de física pura. A explosão da bomba cria uma onda de choque e calor intenso. Essa onda acende as cargas de cordite ao redor. Mas lembre-se, cordite não detona. Ele deflagra. Ele queima. Rápido, absurdamente rápido, mas ainda subsônico. E ao queimar, ele gera um volume insano de gás quente. Se esse cordite estivesse dentro de um cano de arma, o gás empurraria um projétil de 330 quilos e escaparia pela boca. Mas aqui não há projétil, não há cano, não há saída. O compartimento do paiol é uma caixa de aço com paredes grossas. Foi projetado para armazenar munição com segurança, não para ventilar explosões. A pressão começa a subir. 10 atmosferas, 50 atmosferas, 100 atmosferas. Os engenheiros que analisaram os destroços depois estimaram que a pressão atingiu brevemente algo entre 50 e 100 atmosferas. Para colocar isso em perspectiva, um pneu de carro tem cerca de 2 atmosferas. Um cilindro de mergulho tem 200 atmosferas, mas é projetado para isso. Este compartimento não foi projetado para isso. A onda de gás procura fraquezas, testa soldas, empurra anteparas, tenta sair lateralmente, mas a blindagem lateral é espessa demais, 150 milímetros de aço naval temperado. Tenta sair para baixo, mas o fundo do casco é sólido, e então encontra o caminho de menor resistência, para cima. A Torre Anton fica montada sobre uma estrutura circular chamada barbeta. A barbeta é essencialmente um poço blindado que desce através dos convéses até o paiol de munição. A torre em si descansa em cima desse poço sobre uma pista circular com rolamentos de esferas de aço. Esses rolamentos, do tamanho de bolas de boliche, permitem que a torre gire 360 graus. Mas eles não foram projetados para resistir à força vertical. Eles foram projetados para resistir à força lateral durante o recuo do tiro. A pressão embaixo da torre começa a empurrar para cima. E aqui está a física brutal. A Torre Anton pesa 800 toneladas, 800 mil quilos, isso é, 600 carros médios, 4 aviões, Boeing 747, um prédio pequeno inteiro. E essa massa colossal começa a se levantar. Imagine o som, o gemido do aço sob tensão extrema, o estalo dos rolamentos começando a falhar, o rangido de centenas de toneladas de metal sendo forçadas para fora de seus encaixes. A torre não salta como um foguete. Ela se levanta lentamente, talvez em meio segundo, vencendo a gravidade através de pura pressão hidráulica de gás. Os rolamentos explodem sob a carga lateral que nunca deveriam receber. A torre gira violentamente para o lado enquanto sobe. E então, ela cai de volta. Mas não no lugar certo. Ela bate torta, com um ângulo impossível, parcialmente deslocada do eixo central. O impacto quando ela volta a cair é catastrófico. Imagine 800 toneladas caindo de uma altura de meio metro. A energia cinética desse impacto é equivalente a deixar cair um tanque de combate do 10º andar de um prédio. As estruturas de suporte racham. A barbeta torce. A pista de rolamento está destruída. A torre agora está presa em um ângulo de 15 graus, completamente inutilizada. 112 marinheiros mortos. Esse é o custo humano do salto da torre. E a maioria deles nem estava perto do paiol quando a bomba caiu. Eles estavam em postos de controle de danos, em passagens tentando evacuar, em estações de combate a incêndio. Alguns foram mortos pela onda de choque inicial da bomba, outros pelo calor intenso que se propagou através dos compartimentos. Alguns foram atingidos por fragmentação, pedaços de aço voando como estilhaços, e os que estavam diretamente abaixo da torre quando ela caiu foram simplesmente esmagados. Não há maneira gentil de dizer isso. 800 toneladas caindo sobre estruturas e corpos humanos não deixa espaço para sobrevivência.
As equipes de resgate que chegaram depois encontraram uma cena de pesadelo. Compartimentos inundados de fumaça tóxica, passagens bloqueadas por destroços retorcidos, incêndios ainda ardendo em bolsões profundos do navio. E corpos. Muitos corpos. Levou 2 dias completos para apagar todos os incêndios e mais 1 semana para recuperar todos os mortos. Na manhã de 27 de fevereiro, quando a fumaça finalmente se dissipou, os engenheiros alemães olharam para a Torre Anton. Ela estava visivelmente torta, inclinada em um ângulo que gritava quebrado para qualquer um que entendesse de navios. Os canos dos 2 canhões de 11 polegadas apontavam para direções ligeiramente diferentes, um sintoma claro de que a estrutura interna estava destroçada. A proa do Gneisenau estava arruinada. As cavernas, as costelas estruturais do navio, estavam deformadas pelo choque térmico. As anteparas estanques tinham rachaduras, os sistemas elétricos dianteiros estavam mortos, e a quilha, a espinha do navio, havia sido testada por um impacto que ela nunca foi projetada para absorver. O Gneisenau tecnicamente ainda flutuava, a doca seca o mantinha no lugar, mas na prática, ele estava morto. Este é o raro fenômeno do salto de torre. Aconteceu menos de 5 vezes em toda a história naval documentada. É preciso uma combinação perfeita de má sorte, uma bomba atingindo exatamente o paiol certo, detonando no momento certo para acender o propelente, gás suficiente para vencer a gravidade de centenas de toneladas e uma estrutura de montagem que falha verticalmente em vez de simplesmente se deformar. O Gneisenau sobreviveu, mas não como um navio de combate. Ele era agora um gigante decapitado. E o que a marinha alemã decidiu fazer com ele a seguir foi ainda mais insano que a própria explosão. Próximo vídeo. Hitler mandou cortar um encouraçado ao meio, porque em vez de simplesmente reparar os danos, eles decidiram evoluir o navio, arrancar a proa inteira, substituir as armas, alongar o casco, criar um super encouraçado. Mas a história não saiu como planejado, e o Gneisenau acabaria morrendo não 1, não 2, mas 3 vezes.